Então, nós vamos falar do homem bom. Nós poderíamos começar do Evangelho, porque a doutrina espírita nós é um desafio de reconhecermos no Evangelho de Jesus uma proposta de caminhar, mas não uma proposta histórica que foi nos deixada há 2000 anos atrás, uma proposta de atualização. O que você pode fazer para dar continuidade na tarefa que Jesus iniciou? Você sendo um dos discípulos, você sendo um dos escolhidos por Ele. E essa é a nossa proposta. Agora, não mais sendo escolhidos, agora sim escolhendo Ele como sendo o nosso guia, nosso modelo. No capítulo 18 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, a partir do versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aqui a gente começa a perceber que existe nas mensagens de Jesus algo de particularismo da nossa parte. Nós entendemos as mensagens de acordo com as nossas necessidades. Isso é natural, porque nós vamos caminhando e, na medida do nosso caminhar, nós vamos mudando a interpretação do Evangelho. Então, o Evangelho ele será sempre o mesmo, até que nós tenhamos condições de entendê-lo tal como ele é. Por enquanto, não. Por enquanto, nós não entendemos de acordo com as nossas conveniências. Isso é natural. Quando nós não queremos lidar com o dinheiro, nós buscamos no Evangelho a passagem que fala: dai a Deus o que é de Deus e o que é de mamon para mamon. Quando nós não queremos lidar com as nossas dificuldades, nós buscamos no Evangelho aquela passagem do bom samaritano, aquele que serve sem olhar a quem. Então nós vamos entendendo que o Evangelho é uma proposta de ressignificado ou de entendimento muito íntimo, muito particular. Porém, a nossa história não é bem assim que se escreve. A nossa história ela se escreve a partir de pessoas que foram determinadas ou escolhidas para dar uma mensagem. No primeiro momento, Moisés. Ele vem para trazer uma mensagem. Deus único. Então, quando Moisés chega, ele traz uma mensagem. Porém, a mensagem de Moisés ela foi consolidada como um povo. Nós não entendemos isso e ficamos presos no missionário. Nós ficamos presos em Moisés e o santificamos. E esquecemos do povo. Quem dá o testemunho é o povo. O missionário traz a mensagem e o povo tem que dar o testemunho. Quando da chegada de Jesus, novamente, um missionário convocando para esta renovação, e nós não entendemos que o povo somos todos nós. Jesus dá a mensagem e nós vivenciamos a mensagem. Não da forma como Ele nos apresentou, mas da forma como que nós temos condições de representá-la. Então, quando essa proposta de ser bom, nós ainda não temos a noção do que é ser bom, porque nós confundimos a bondade com a pureza, a bondade com a santificação. Então, muitas vezes, nós
necessidades do cotidiano. E em determinado momento alguém me pede uma moeda e eu não dou. E a minha consciência marca. Mas você não está fazendo uma proposta de ser bom? Será que você não está sendo cruel? Porque eu tenho um filtro. E tudo que eu recebo de fora, como sendo estímulo para a minha transformação, eu passo pelo meu filtro do comportamento, do conhecimento, e a partir daí eu dou uma resposta. Então a minha bondade ela está estabelecida de acordo com a minha capacidade de consciência e não de acordo com a minha proposta de futuro. Mas por que isso acontece? Porque até chegarmos aqui nós temos uma caminhada, nós temos uma história. E a nossa caminhada, a nossa história, ela é feita de experiências. Por isso que na nossa educação, normalmente os nossos pais querem que nós tenhamos um comportamento que foi deles. E assim, nós repetimos com os nossos filhos, querendo que eles tenham um comportamento que deveria ser nosso. E aí, estabelecemos um sofrimento mútuo. Os filhos que não querem este comportamento, porque estão em um momento diferente, e nós, por não sermos obedecidos ou observados. Isso gera em nós uma tristeza, um desconforto. Porque na proposta de Moisés, era um relacionamento com Deus. Porém, nós ainda estávamos em um momento muito bruto, muito primitivo de entendimento. E para que esse comportamento mudasse, foi nos apresentado um Deus cruel, um Deus que castiga, um Deus que se vinga de um povo que não cumpre. E como nós trouxemos esse Deus como sendo um pai, nós colocamos no pai estas responsabilidades deste semideus. Então o nosso pai, ele tem que punir, ele tem que se vingar de um comportamento equivocado dos filhos. Novamente estabelece o sofrimento. Porque mesmo com todo um sistema de punição que os nossos pais pudessem criar para nos educar, nós ainda encontrávamos jeito de dar uma voltinha nos pais. Assim como os nossos filhos fazem conosco na atualidade. Por pior que possa ser o castigo, eles vão sempre ter um jeitinho de burlar as leis. Porque nós somos pessoas inteligentes. Então nós vamos entendendo que essa prática de ser bom, ela está em um futuro nosso. Porque a nossa experiência não é uma experiência de seres bons. Porque nós estamos vindo de uma evolução do reino animal para o reino nominal. Primitivismo para a evolução, para o progresso. Então não tem como a gente falar a minha experiência toda salutar. Dá para a gente fazer uma avaliação aqui bem simples e objetiva, que na grande maioria aqui, todos nós temos alguns segredos que nós não vamos revelar para ninguém, nem os nossos pais descobriram. Então isso prova que essa santidade está muito longe da gente, mas a bondade não, porque ser bom não é ser santo. Ser bom não é ser bobo. E as pessoas confundem. Então, quando você fala que é espírita, as pessoas acham que tem direito de fazer tudo com você, porque você tem que aceitar tudo. E no primeiro não que você dá de resposta, a pessoa vai ficar, nós espíritas chamamos de melindre, né? Fica melindrado. Então a gente vai entendendo que a proposta de ser bom não é uma proposta de divinizar ninguém, porque Jesus fala, bom só o Pai. Não, você está me chamando de bom por quê? Então como é que se estabelece essa informação? Vamos pensar de maneira racional. Hoje, você se encontra com Jesus e fala para ele, Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele fala para você assim, vai lá, vende tudo, porque você já cumpre os mandamentos. Você não mata, não rouba, não faz falso testemunho, você honra pai e mãe. Você acredita nisso? Eu também. Mas você quer herdar a vida
eterna. E ele fala para você assim: meu pai, vende tudo aos pobres e volta, você vai ter paz de consciência. Em sã consciência, na nossa atual conjuntura, nós temos condição de fazer isso que ele está nos pedindo? Será que esse pedido não foi um pedido parabólico? Não foi uma mensagem subliminar que ele queria nos dar? Primeiro, que a gente tem que entender como é que alguém que está no início de caminhada está falando em vida eterna. Primeiro nós temos que entender que a nossa vida é eterna, mesmo fazendo todas as arruaças que nós fazemos. O que muda são os estágios das nossas vidas. Você pode mudar o estágio, mas a sua vida continua a mesma, desde a sua criação. Você não tem outra vida, não. Então, quando o Evangelho fala que nós temos uma vida só, não tem mentira nenhuma. O que muda, Augusto? Muda são os processos reencarnatórios. Você mudou de plano físico, você morreu? Não, você continua vivo. Você foi para o plano espiritual, você continua vivo. Você voltou para o plano físico, você continua vivo. Quando foi que você deixou de viver? A vida é eterna para qualquer um. A proposta de Jesus é você tirar esse peso, esse apego do bem material, porque você está querendo algo que você ainda não dá conta de cumprir. Você está querendo falar de vida eterna? Calma, amigo, você tem um processo, uma caminhada de depuração, porque nós vamos desapegando devagarzinho. Eu não conheço ninguém que transformou a sua vida por deixar de fazer o que fazia. Eu conheço transformação de pessoas que passaram a fazer algo que não faziam. Aí sim se transforma. Porque você vai substituindo um hábito pelo outro. Com certeza, se nós não tivéssemos tido em algum momento o hábito de estarmos aqui juntos, nós estaríamos fazendo alguma coisa diferente. Muitas vezes você não dá nem importância nesse momento aqui. Você acha que é uma hora só. Você esquece tudo. Graças a Deus, eu também esqueço. Imagina eu tenho palestra na segunda, estudo na terça, palestra na quarta, estudo na quinta, palestra no domingo. E aí, se eu não esquecesse? Eu ia falar o quê? Lembrando tudo na cabeça. Se eu não esquecesse nada, como é que eu ia agir? Como é que eu ia ser uma pessoa comum, que tem raiva dos outros, tem vontade de pegar a minha esposa de vez em quando? O único exemplo que eu tenho é da esposa. E entender que de vez em quando ela tem a mesma vontade para comigo. Então, como é que eu ia viver uma vida normal? Só porque eu conheço o doutrina espírita, não me faz melhor do que ninguém. E aí no livro dos Espíritos fala assim: olha, o Espiritismo bem entendido, sobretudo bem sentido, ele é capaz de fazer você mudar. Porque tem muita gente que entende doutrina espírita, mas não sente. E aí ele está querendo uma transformação milagrosa, que não acontece. As nossas transformações são pequenininhas, se a gente não dá conta de observar. São as mudanças que acontecem na nossa vida no dia a dia. Quando você chega nos 60 anos, você fala, mas já chegou? Você nem percebeu que passaram 60. Quando chega nos 70, você pensa, mas já estou com 70? Eu nem vi, foi um estalar de Deus. Então as nossas transformações são assim. Agora, vamos pensar de maneira bem tranquila, sem querer ser anjo, sem querer ser divino, porque nós somos filhos do divino. E segundo o ditado, filho de peixe, peixe é. Então eu não preciso nem falar de quem você é filho para você saber quem você é. Então vamos ter um pensamento bem crítico. Na nossa condição atual, vindo da primitividade, nós estamos melhor ou não? É muito simples. Se nós, sem saber o que sabemos hoje, sem buscar fazer o que temos buscado para fazer nos nossos dias de hoje, conseguimos chegar aqui, vamos pensar de maneira bem fria e calculista no nosso futuro. Vai ser melhor ou não? Porque se você não entende doutrina espírita como sendo consolador prometido, e você está vindo para a reunião, para sair daqui deprimido, você não entendeu a proposta. A proposta é fazer com que você saia daqui melhor do que você entrou. Essa é a proposta. Você tem que acreditar nisso, porque você é que muda a sua vida, não sou eu. Eu não tenho acesso à sua vida depois daqui. Então aqui
aqui é o nosso momento. E aqui você muda a sua realidade. Então eu tenho que entender que o meu futuro vai ser melhor, mesmo com os pregadores do Apocalipse. Porque tem um montão de gente pregando que o plano espiritual está cheio de espíritas em condições, né, horríveis, lamentáveis. Os espíritas estão em piores condições lá. Gente, eu não posso acreditar nisso. Porque não é só espírita, não. Não tem espírita, tem evangélico, tem católico, tem ateu, tem tudo quanto é. Por que nós gostaríamos de só por ser espírita passar pelo plano espiritual e ter melhores condições? Não é essa a proposta. A proposta é termos a consciência. Como é que nós vamos passar por lá? Como é que nós estamos aqui? Agora, você tem realmente vontade de mudar ou está só fazendo de conta? Está esperando a próxima? Porque tem um montão de espírita também que está esperando a próxima. E já descobriu que existe reencarnação e que vai ter uma próxima oportunidade. Então eu posso mudar na próxima. Cuidado, porque você pode não ter as mesmas oportunidades. Agora você teve uma família que te acolheu. E eu, em reunião com a minha esposa, eu falei com ela: olha, eu acho que nós temos que nos preparar, porque na próxima nós vamos voltar numa comunidade. E ela me com esse ponto e falou: não, por quê? Eu falei: porque vamos fazer um exame de consciência. As nossas famílias de nível classe B, classe média alta, tem quantos filhos? Normalmente. Eu não ouvi. Eu ouvi 2 em 1. Nós temos 2 ou 1? 2. No muito. Porque tem umas que não estão querendo é ninguém. É preferível ter um cachorro. Não é melhor? Dá menos trabalho. Porque quando ele me faz raiva, eu ponho ele para dormir lá fora. De vez em quando eu falo com a minha esposa: se fizer raiva, você vai dormir lá fora. Ela fala: mais fácil que você. E é mesmo. Porque eu sou minoria lá em casa. Lá na minha casa é a minha sogra, a minha filha e a minha esposa. Eu e meu filho. Meu filho é neutro, né? E é filho. Então, só aqui 20, nós temos que estar envolvidos no mínimo em 40 famílias para a gente voltar. Para fazer essa média. Então, quem está querendo filho é quem não está querendo responsabilizar-se pela educação. Se nós temos a consciência que nós já não precisamos de ninguém para tomar conta da nossa vida, que nós somos capazes disso, nós não precisamos de pais zelosos, não. Então, vamos fazer o que é possível aqui, porque ameniza a nossa volta. E a gente fica pensando assim: não, na próxima, o meu pai, né, vai ser aquele cara carinhoso, que vai me tratar bem, aquele que me bateu não vai existir mais. Então, isso é conto de fada. Então a gente tem que entender como é que vai ser a nossa próxima, com muito mais dificuldade. Por quê? Porque nós não temos condição de vencer as dificuldades. Nós temos conhecimento. Então, vamos imaginar todos nós aqui fazendo parte de uma coletividade, preparando o nosso momento de reencarnar. Quem aqui vai querer facilidade? Gente, é assim que a minha esposa trata comigo. Quando ela vem me encher o saco, ela: poxa, você não dá sossego, não? Ela vem para mim e fala assim: mas você vem para ter sossego? Então, é assim que você encara a vida. Então, nós estamos preparando a próxima. Você quer ter sossego? É isso que você quer? É aquele que quer aposentar para não fazer nada? Você ainda tem essa ilusão? Existe essa possibilidade no momento atual? Principalmente se você tiver filho casado, querendo ter filho. Porque ter filho é ótimo, gente. Difícil educar. Mas quando você tem vó, nossa, é bom demais. Então, você continua praticamente vivendo a sua vida. Isso é muito bom. Então, falar de bondade é entender ser bom sem querer ser Deus. Nós somos bons de acordo com a nossa condição. Quando você fala um não bem falado, você não está sendo ruim, não. Você está sendo justo. Então, o difícil de ser espírita é entender, sabe, as lições que a vida te propõe.
Porque nós estamos isso aqui para viver em comunidade. Viver é fácil demais, gente. Conviver é difícil. Quando você vai viver com alguém, começa a vir no centro espírita, é maravilhoso. O negócio começa a ficar ruim quando você começa a fazer tarefa. Você pega um trem para fazer, um outro negócio para administrar, e você começa a ver como é que as coisas funcionam. Então, nós temos que ter essa visão. O que é ser bom? É passar por cima das minhas vontades, é não ter querer, porque na minha infância era assim. Minha educação foi assim. Então, quando você recebia o almoço, era um prato feito, né? Assim, foi assim que eu conheci o PF, era um prato feito, você recebia o seu almoço, e você não podia dar uma olhada e falar assim, eu não como giló. Você não tem querer, você come o que está no prato. Essa era a minha educação. E aí eu recebo do filho, eu vou repetir isso com meu filho, eu vou falar com ele, você não tem querer? Eu sendo espírita, sabendo tudo que sei, então, se bobear, eu vou repetir. Então, eu tenho que ficar muito atento. E o meu filho, ele me desafia o tempo todo. E de vez em quando eu chamo ele, nós sentamos na mesa, eu olho bem para ele, olho no olho e falo assim, cuidado, você está doido para me fazer voltar 150 anos da minha revolução. De tanto que ele me desafia. Então, eu tenho que ficar atento, porque senão eu volto. Eu vou repetir aquilo que eu recebi do meu pai. E ele me deu o que ele tinha de melhor. Mas eu estou em outro lance da caminhada. Eu não posso repetir. Porque, apesar de estar reencarnando, eu não quero mais repetir aquelas lições que eu hoje posso avaliar como desnecessárias para a atualidade, não para mim. Eu precisei. Mas meu filho não. Meu filho não precisa. Eu dou para ele um exemplo e convido ele. Vem se quiser. Faça da sua vida aquilo que você achar que deve. Mas não se esqueça que você vai responder por tudo que fizer. Então, quanto mais você tem, mais vai ser cobrado. Quanto mais conhecimento você tiver da sua vida atual, maior é o seu nível de responsabilidade com as suas ações. A gente tem que entender isso, porque está no Evangelho. Aquele que mais recebeu, mais vai ser cobrado. Para aquele que não recebeu, até o que ele tem, eu tiro. Então você já não tem responsabilidade. Eu vou deixar você continuar nessa vida aí, por quê? Eu tiro você dessa para você não se perder. Então a gente vai tentando de alguma forma estabelecer. Bondade não é ser bobo. Nós já estamos aqui. Agora, ser bom também, 100%, aí você não leu a parábola do semeador. Então, quando o semeador sai para semear, tem semente que fica pelo caminho. Muitas vezes a nossa bondade é seletiva. Nós somos convenientes. Quando é bom para nós, eu sou bom para o ambiente. Quando não é bom para mim, eu nem sou tão bom assim. Então eu tenho que ficar nesse equilíbrio. Mas nós não podemos ficar tristes. Só de saber disso já é para nós uma vantagem. Porque antigamente a gente achava que isso era vantagem, era vaidade da nossa parte. A gente achava que era virtude. Eu detesto aquela pessoa. Nossa Senhora, não posso nem ver. A gente achava que isso era virtude. Hoje não, hoje quando você pensa isso de alguém, você corre e faz uma prece. Se não está assim ainda, começa a adotar isso. Porque nós temos que nos desvincular. E é através da prece. Quando Jesus falou que se amar o inimigo, em momento nenhum do Evangelho, eu vi ele recomendando que você levar o inimigo para casa. Nós estamos levando os amigos, os escolhidos, os amados, e não estamos dando conta de conviver. Imagina se a gente levar os inimigos. Então a proposta de amar o inimigo é deixar ele onde ele está, do jeito que ele está. Eu te amo, você fica longe de mim, porque o convívio não é favorável. Então eu entendo as minhas limitações. A gente vai percebendo isso. Então nós vamos ler a pergunta 918 do livro dos Espíritos, que é o tema de uma lição, o ano que está no livro Religião dos Espíritos, que estuda o livro dos Espíritos
em uma visão de Emmanuel. Então, primeiro a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Vai falar para a gente assim: caracteres do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? Olha a pergunta de Kardec. Ele está perguntando se no nosso momento atual se existem sinais. Então, sinal, gente, já não é um comportamento consagrado, não. Eu não sou bom 100% do dia, todos os dias da minha vida, não. Tem dia que eu estou amargo. Eu tenho que tomar conta para não azedar a vida de ninguém. Se eu azedar só a mim, eu já estou no lucro. Então é isso que eu tenho que entender. Está amargo, não sai de casa, não. Se sai, entre em prece. Porque senão você se complica no comportamento com o alheio, com o outro. Porque o outro é instrumento de Deus para aferir valor. Muitas vezes a gente acha que filho é bebelô, né? Seu filhinho está ali para viver, você cuidando dele todos os dias da melhor maneira. Isso é bebelô, né? Bibelô, aquele negócio que você coloca lá, não deixa nem ninguém chegar perto. Então, filho é instrumento de Deus para que a gente possa, de alguma forma, vivenciar um amor diferente. Eu estava falando com os jovens no domingo. Então, o que era padrão antigamente, hoje não é mais. A gente tem que entender, mudou. Então, nós temos que entender, nossa cabecinha também tem que mudar. E não é tão simples assim. Eu sou conservador. O que é isso? Eu conservo os valores que eu recebi para a minha vida e para você. Faça da sua o que você bem entender. Tem gente que está falando que é conservador para conservar a vida do outro. Então, a igreja estabeleceu que o casamento era um laço entre duas pessoas feito por quem? Por Deus. Quando foi que Deus foi lá no seu ouvido e falou para você escolher alguém? Você escolheu a pessoa de acordo com as suas necessidades. Você viu atributos que você gostou e escolheu. Deus não tem nada a ver com isso. Vamos casar. Quando você foi casar, quem celebrou o seu casamento, na melhor das hipóteses, foi um celebrante, foi um padre. O representante de Deus. Você também é um representante de Deus aonde você está instalado. Quando você foi recebido como filho, você é um representante de Deus naquela família. Você está dando oportunidade a alguém para te tratar de maneira diferente, tratar com amor. Nem sempre a pessoa consegue. Quando você recebe alguém como filho, você é instrumento de Deus para tomar conta daquela criatura ali, até ele conseguir andar sozinho. Então, todos nós somos instrumentos de Deus, com determinações diferentes. Então, o casamento era uma instituição que não podia ser separada. O que Deus uniu, o homem não separa. Isso acabou. A nossa sociedade agora vive um outro momento. Se não deu certo, separa. E não tem nada demais. Antigamente, a mulher se sentia envergonhada por ser separada. Imagina um trem desse. Hoje em dia não tem esse negócio mais. Então, a pessoa está falando comigo assim, Augusto, mas os meus pais são separados. E aí, eles brigam, mas eles voltam. Eles brigam, mas eles voltam. Eu falei para ela assim, qual que é o problema? Porque no nosso inconsciente isso é falta de vergonha. Né? A pessoa separou e volta. Não é falta de vergonha. Você pode não conseguir conviver com alguém no mesmo ambiente, mas você pode continuar amando. Pode ter saudade, se encontrar de novo, qual que é o problema? E aí eu falei para ela, olha, ponha-se no seu lugar. Você é filha
e você é filha da sua mãe, e você é filha do seu pai. Você não tem que avaliar o comportamento dos dois. Você é filho, ponto final. Então, muitas vezes, os nossos conflitos é porque eu estou querendo exercer papel que não é meu. Peraí, eu não estou aqui para avaliar a vida do meu pai e da minha mãe, eu estou aqui para ser filho. Então, a gente vai entendendo o papel de cada um. Então, Kardec está perguntando quais são os sinais que a gente consegue interpretar, que a gente consegue ver no outro. E aí os amigos espirituais vão responder. Eles dizem assim: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus. Todos os atos das nossas vidas já são esse cumprimento da lei de Deus? Não mesmo. Então, nessa nós já estamos fora. Porém, a resposta não acaba aí não. Ele fala assim: E é o quê? E é soma. Sim? Então, então, quando os nossos atos repetirem as leis, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Nós estamos fazendo aqui o quê? Buscando o entendimento antecipado da vida espiritual. Existe progresso em nós? Existe bondade em nós? Então, muitas vezes nós estamos querendo ter virtude sem trabalho. A gente está achando que o tempo vai passar e nós vamos ficar virtuosos. Porque nós acreditávamos há bem pouco tempo que os anjos foram criados por Deus como anjos. Deus quis escolher um, esse vai ser anjo, pá, criou. E me criou desse jeito, toda bacalhau. Mas que sacanagem é essa? Por que não me escolheu para ser anjo? Será que foi pelo meu jeitinho de andar, minha cara? Então não. Então nós fomos criados todos simples e ignorantes, com todas as potencialidades divinas dentro de nós. E o que está faltando? Está faltando os estímulos do meio despertarem em nós as nossas verdadeiras capacidades, sem o interesse pessoal. Isso vai demorar? Vai. A nossa vida é eterna? Não tenha pressa não, senão você vai começar a sofrer a partir de agora. Não, Augusto, mas eu quero abrir mão. Queira, mas não vai vender tudo para pegar a vida eterna, não, porque a vida eterna, mesmo você tendo casa, você tendo filho, sendo apegado ao seu cachorro, ao seu gato, cada um na sua, não tem nada demais. Então, aquele momento de educação dura que nós recebemos dos nossos pais, visualizando um Deus duro, acabou. Deus age na nossa vida através do tempo. Ele nos dá o tempo que for necessário para que a gente mude. E o sofrimento? O sofrimento é uma ferramenta necessária para o ajuste. Não é para você sofrer, é para você mudar a sua rota. Só isso. Dor na coluna, você está fazendo alguma coisa errada. A sua postura está equivocada. Está sentando de maneira incorreta, está andando de maneira incorreta, está sobrecarregando os seus membros. Entendeu isso? Entendi. A dor vai passar. Muitas vezes vai ter que tomar um remedinho. Muitas vezes um remedinho amargo. Esse é o papel da dor na nossa vida. Agora, se antigamente nós tínhamos vergonha da dor, nós escondíamos os nossos doentes. Não pense que está muito longe isso da nossa vida, não. Tem espírita que quando fica doente se esconde. Espírita não pode adoecer, não. Ou ele está obsidiado, ou ele não está fazendo o papel dele, né, de santificação. A nossa proposta nunca foi santificação. O nosso planeta não consegue administrar aqui santificado. Aqui estamos regenerando, somos nós, não é o outro, não é quem está no táxi, não é quem está cometendo crime. Eles vão se regenerar através das nossas preces.
através do nosso olhar bondoso. Aí você imagina, qual que é a finalidade do mal no nosso meio? Nos promover a pessoas melhores. Quando você olha alguém cometendo atos que você já não comete mais, você se acha bom. Você fala, nossa, isso é um absurdo. Absurdo para quem? Para você ou para quem está cometendo? Para quem está cometendo. Então, nesse momento, você se compara a alguém que está em situação pior e fica melhor do que ele. Esse é o papel do mal, dos malvados no nosso meio. Agora, entender isso com muita tranquilidade faz com que a nossa vida fique de uma maneira bem diferente, bem melhor do que até ontem, acreditando que é na base do sofrimento que nós vamos mudar a nossa vida. Não é. É na base da alegria, é na base do contentamento, do prazer. A vida nos oferece isso. Gente, se o prazer fosse uma coisa ruim, será que Deus ia permitir isso? A alegria de conviver com as pessoas, a alegria de estar com os nossos queridos. Agora nós temos que entender que esse momento aqui tem que ser para nós um momento de fraternidade. Você vem para cá mal-humorado, você sai daqui mal-humorado. Você vem mal-humorado, faz pressa lá na porta para você não contaminar ninguém que está aqui. Porque se você chega mal-humorado, você olha para o lado, você contamina quem está do seu lado e fala, nossa, que cara feia. Aí você vai, automaticamente a sua cara fica feia também. Então, vamos diminuir essa. Aí vem todo mundo com o coração cheio de alegria, querendo servir, mas não abre a cara. Cara fechada, gente, não é seriedade, não, é mau humor. Mau humor é doença. Por que você está mal-humorado? O que você está esperando da vida? O que você está oferecendo para a vida? As pessoas que têm contato com você no seu dia a dia sentem a presença de Deus em você? Ou você está querendo sentir a presença de Deus nos outros? E quando você é ofendido, você não consegue perceber ali o grito de socorro. Porque se você estiver mal-humorado, você não vai sentir. Você vai responder na mesma frequência. É a lei do italiano. Olho por olho, dente por dente. Dúvidas? Isso é bom. Então vamos para a lição do Emmanuel. Página 123, o homem bom. Emmanuel diz assim para a gente. Reunião pública, 6/7 de 1959. Emmanuel diz assim. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Evidenciando paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por nudez que te inima a manifestação do verbo escorrendo, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te cair desfalecente na via pública e prelibam teu consolo nos braços que te oferecessem amparo sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere padecendo a incompreensão do mundo e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar,
arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar, porque todo modo de querer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro sob o sarcasmo de muitos e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficarias para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, um intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: em teu parecer, quais seriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade: segue adiante e fazem também o mesmo. É muito interessante quando nós percebemos em Emmanuel essa colocação do nosso comportamento. Nem sempre, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós vamos estar como nós estamos agora, pensando no bem, respirando no bem, na companhia dos amigos e benfeitores espirituais, que nos garantem uma certa estabilidade emocional. E quando nós saímos daqui, nós voltamos à normalidade do nosso comportamento. E aí cabe a nós a vigilância e a oração, que é a recomendação evangélica: orai e vigiai. A oração é o comportamento e o vigiai é a atenção no comportamento, nos seus atos, para que você não caia em tentação. Nós temos observado que estamos passando por momentos muito difíceis, muito difíceis. Não espere as dificuldades adentrarem a sua casa para que você acorde para a movimentação que estamos tendo. É imprescindível a nossa atenção nos menores atos das nossas vidas. Na condição em que estamos atualmente, o que nos faz cair são as coisas que nós não damos atenção. Esse é o perigo. Um comportamento diferente, nós temos que estar atento. Uma fala desconexa, nós temos que estar atento. Não é o grito dos aloprados, mas é o comportamento doentio por nós observado que vai fazer com que tenhamos condições de fazer uma avaliação daqueles que estão conosco. Nós espíritas não podemos acreditar que estamos imunes de tudo que está acontecendo. Quando nós nos encontramos, nos reunimos em um ambiente desse, nós estamos pedindo de maneira automática a proteção para os nossos. Então, muitas vezes, a gente não acredita, mas a sua presença aqui envolve até o seu vizinho, até ele recebe, porque para Deus isso é indiferente. Então, em um momento de discórdia no seu vizinho e você pensa em Deus, ele recebe. Você pensa assim: nossa, é muita sorte. Não é sorte não, é intervenção direta sua. O que os amigos espirituais estão pedindo de nós é uma participação consciente na transformação da sociedade que estão inseridos. Nós não podemos mais cruzar os braços e ver a coisa acontecer. Nós temos que dar a nossa participação do jeito que a gente dá conta.
Não vamos esperar virar anjo, porque não é essa a proposta. Nós temos que entender que nós estamos colocados exatamente onde precisa das nossas ações. Muitas vezes um pouco mais de energia, é você que está lá. Muitas vezes essa cara fechada que você trouxe para cá, é você que está lá. Porque muitas vezes essa cara fechada vai sanear o ambiente. É necessário ainda. Mas você tem que tomar cuidado para você não adoecer com esse mau humor. Então, nós temos que entender essa dinâmica. Augusto, mas de vez em quando eu estou aqui, nem um saco de açúcar me adoça. Assim. Então, amigo, respira fundo, assim, vai procurar uma meditação, aprende a fazer uma respiração cadenciada e passar a agradecer a vida tudo que você tem. Primeiro passo para ser feliz é reconhecer a ação de Deus no nosso dia a dia. Nós só estamos aqui porque Deus nos deu essa oportunidade. Sem esse reconhecimento, dificilmente nós seremos felizes, mesmo conquistando aquilo que temos buscado. As conquistas fazem parte de um objetivo material que nós precisamos no momento, mas ele não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é sabermos aproveitar da melhor maneira possível e dar graças. É recomendação também do Evangelho. Eu não posso acreditar que eu não estou no meio de pessoas boas. E aí eu tenho que deixar bem claro que bondade não é santificação. Tem muita gente boa que num momento de deslize comete atos que a gente desconfia. Nem todos que têm sido motivo de escândalos na atualidade são pessoas cruéis, malvadas. Muitas vezes cederam à tentação. Então, acreditar no bem, buscar melhorar a cada dia, um pouquinho de cada vez, é o nosso objetivo. Acredita em você, porque você chegou até aqui, mesmo sem valorizar tudo que você teve, mesmo acreditando que está tudo dando errado, olha onde você chegou. Então, se você está pensando, nossa, irmão, está tudo dando errado, olha onde você chegou. Prepare-se para o maravilhoso acontecer na sua vida. É isso que Deus espera para nós. Se os nossos pais, que são pessoas comuns, querem melhor para nós, imaginemos Deus, que é só amor. Ele não pode querer o nosso sofrimento. Ele conhece as nossas dificuldades mais íntimas. Ele sabe que eu tenho necessidade de material para viver. Ele sabe que a minha felicidade é proporcionar o equilíbrio econômico para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa. Eu não posso negligenciar isso. Eu ainda sou uma pessoa que precisa dos recursos materiais. Sem carro era quase impossível vir aqui. E carro novo é a coisa melhor que tem. Com cheirinho de zero, então, nem se fala. Então, se você acredita que eu sou materialista, isso não é problema meu, é seu. Porque eu estou em construção na minha casa. Eu estou aumentando a cozinha, eu estou aumentando o quarto, eu estou aumentando o banheiro, porque eu quero conforto. Eu não vim aqui para sofrer. Já basta o sofrimento que a vida me proporciona. A saudade do plano espiritual, eu não posso ir antes da minha alma. Mas vir para cá, para mim, é um momento de alegria. Eu adoro estar com vocês. Adoro estar aqui. Isso me alimenta. Então é assim que eu vivo. Eu me lembro de um momento no nosso lar, onde André tinha acabado de ser acolhido, e ele estava meio cambaleante ainda, meio fraco. E aí o colega dele falou para ele assim: olha, agora nós vamos nos reunir, que é um momento de prece. Era 18 horas no plano espiritual. E ele fala: eu não posso ir não,
Meu amigo fala, pode, você acha que você aguenta, é melhor você descansar. Ele falou, não, quero ir. E quando ele chega lá, os ministros estão reunidos, e quando começa a prece, ele percebe que estão caindo pétalas. Aquilo ali é o alimento espiritual. Eu não posso acreditar que, se no plano espiritual existe esta possibilidade de comunhão com os amigos que estão zelando por aquela instituição, eu não posso acreditar que é diferente aqui. Esse momento aqui é comunhão com Deus, com os amigos e benfeitores espirituais. Aqui é um tratamento particularizado para cada um de nós. Aqui você recebe aquilo que você veio buscar. Só você abrir o seu coração. Augusto, mas meu filho está muito resistente, meu marido não quer saber. Não se preocupa não. Deus trabalha com o tempo. Não queira adiantar o tempo de Deus. Deus é bom o tempo todo, todo o tempo. Se você ainda não percebeu isso, você ainda não acordou para as alegrias da vida. A vida é maravilhosa de ser vivida. Basta você acreditar em você. Você é a melhor opção que Deus tinha para você. Você é um projeto que deu certo. O homem de bem, o bom espírita, não é aquele que faz mais tarefa. É o melhor cristão, é o melhor ser humano que nós podemos ser. Então a nossa proposta não é sermos melhores espíritos, é sermos bons samaritanos. Nós vamos agir aonde nós estivermos instalados, sem perguntar quem é, sem ficar preso no resultado. Se você tiver a oportunidade de dar para alguém uma moeda de 50 centavos, dê a moeda de 50 centavos sem pensar o que aquela pessoa vai fazer com a sua moeda. Porque se você está preso na moeda, você não está dando, você está fazendo empréstimo. Faça uma prece e entregue de coração. E tudo vai ser diferente. Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. E até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Boa noite a todos e até a próxima.